Seguem assinaturas para investigar a prática de combinação de preços nos postos de combustíveis no Amazonas. A Arquidiocese de Manaus abre a campanha da Fraternidade 2019. E ainda, pesquisa aponta que frutos da Amazônia podem ser eficazes no tratamento do diabetes e do colesterol alto. Bandas e blocos de carnaval aquecem as vendas e movimentam o comércio. É agora, no A Crítica na TV. Boa noite para você. Uma comissão parlamentar de inquérito deve ser instaurada nos próximos dias na Assembleia Legislativa. Os deputados querem investigar a suspeita da prática de combinação de preços nos postos de combustíveis do Estado. Na manhã de hoje foram colhidas as assinaturas necessárias para a abertura dessa CPI. A última assinatura foi colhida no discurso do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na tribuna da Assembleia Legislativa. Ter essa caixa preta aberta e realmente mostrar para os consumidores o porquê que o combustível, ora está um preço, ora está outro preço, dorme de um preço, acorda de outro preço. A CPI precisava do apoio de, no mínimo, 8 parlamentares. O PROCON municipal chegou a protocolar um pedido formal na Casa Legislativa para pressionar os deputados a começarem as investigações. Segundo o coordenador do Programa de Defesa ao Consumidor, vários órgãos já foram visitados com o mesmo objetivo. Mesmo depois de toda a nossa atuação pelo PROCON Manaus, mesmo depois de toda a indignação da sociedade, mesmo depois da atuação, inclusive agora em janeiro, do Ministério Público Federal, com recomendação conjunta com a Defensoria Pública, conjunta nossa do PROCON, com o PROCON Amazonas também, e todo tipo de notícia, de cobertura de vocês, a prática na cidade de Manaus continua. Motivo pelo qual nós entendemos que a Assembleia é instrumento absolutamente competente e hábil para que a gente possa coibir essa prática que é muito danosa, muito nociva, que é a prática da combinação de preços, em outras palavras, a prática do cartel. Os deputados que se posicionaram contra a comissão de inquérito justificaram que a medida pode trazer consequências, inclusive para o consumidor. Particularmente não assinei, eu acho que não é o momento ainda de a gente instalar uma CPI no início do ano, então a gente tem que ter um pouco mais de cautela porque isso causa também um clamor e pode causar um prejuízo para a sociedade também. O documento deve ser entregue à mesa diretora nesta quinta-feira, que repassa o pedido para a Comissão de Constituição e Justiça para o parecer de admissibilidade. A presidência tem ainda a possibilidade de pedir a opinião da Procuradoria da Casa para atestar a legalidade da comissão e evitar que os empresários questionem a CPI. Para este deputado, que assinou o pedido de abertura da CPI na Assembleia, cabe à Casa tomar medidas para que as investigações sejam de fato concluídas. Nós precisamos esclarecer. Nós não temos mais tempo para o erro, não temos mais tempo para os equívocos, não temos tempo para desculpa. O autor da proposta acredita que a investigação está juridicamente bem embasada e tem a possibilidade de responder vários questionamentos antigos dos consumidores. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito ela se presta justamente a isso, a ter provas robustas que passam por interceptação telefônica, quebra do sigilo fiscal, telefônico, para que nós possamos chegar a esta conclusão. E é uma demanda da população e eu espero que a Assembleia Legislativa do Estado seja sensível a esse clamor popular. Este parlamentar lembra que, com a instauração da CPI, a Casa tem autonomia para interrogar empresários e órgãos de fiscalização, mas não tem o poder de determinar punições. O que a CPI vai fazer é um diagnóstico. Se ela vislumbrar a existência de algum crime, ela vai remeter ao Ministério Público. É esse o procedimento. O Ministério Público do Estado instaurou um inquérito para investigar a omissão da Prefeitura de Manaus em relação aos dados sobre servidores da Procuradoria-Geral do município no portal da Transparência.
De acordo com o órgão, é dever do Estado prestar esclarecimentos sobre a administração pública e garantir acesso a documentos e informações que sejam de interesse particular ou até mesmo coletivo. Por isso, o MPE requisitou ao município que preste esses esclarecimentos no prazo de 10 dias sobre a insuficiência de dados no site. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Manaus, mas até o fechamento desta edição nós não tivemos respostas sobre esse assunto. Quem faltou aos dias de votação e não se regularizou ainda pode ter o título de eleitor cancelado pelo TRE. Sobre esse assunto, a gente fala ao vivo com a repórter Rosiane Chagas. Muito boa noite para você, Rosiane. Enfim, qual é o prazo para se regularizar com a Justiça Eleitoral? Oi, Nayandra. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham nesse momento. Olha, os faltosos vão ter do dia 7 de março até o dia 6 de maio para se regularizar com a Justiça Eleitoral. Agora, olha que impressionante, aqui no Amazonas são mais de 82 mil eleitores que correm o risco de perder o título de eleitor. Boa parte dessas pessoas está aqui em Manaus, são mais de 36 mil pessoas que correm o risco também de perder o título de eleitor. Agora, quem são esses eleitores faltosos, né? São aqueles eleitores que deixaram de votar e de justificar nas últimas 3 eleições, incluindo a eleição suplementar de 2017, primeiro e segundo turno das eleições do ano passado, porque a gente sabe que cada turno conta como uma eleição, né? E a gente sabe também que quem perde o título de eleitor tem aí várias restrições, vários impedimentos, como não poder tirar o passaporte e nem tomar posse em cargo público. O TRE já avisou, vai começar o cancelamento no dia 17 de maio até o dia 20 de maio. Esses títulos, para essas pessoas que perderam esse prazo, já vão ter o título de eleitor cancelado. E vai disponibilizar, inclusive, o TRE, no site do tribunal, a lista completa com o nome e o número dessas pessoas que tiveram o título cancelado. Então, para não ter esse transtorno, vai lá na Justiça Eleitoral nesse prazo, faz a quitação, a gente sabe que a multa é pequena, para evitar um transtorno lá na frente. Nayandra. Muito obrigada pelas suas informações. Rosiane, está dado o recado. Muito boa noite para você. E os 9 casos confirmados do vírus H1N1 aqui no estado, os casos de morte, né, têm causado muita preocupação aos órgãos de saúde e também a toda a população. Mas como a vacina só é oferecida em época de campanha, é muito importante ter um cuidado redobrado com a caderneta de vacinação. Um calendário vacinal para cada época da vida. No Brasil, o Ministério da Saúde disponibiliza vacinas para mais de 20 doenças. São doses que podem ser tomadas durante todo o ano nas unidades básicas de saúde. Mesmo assim, o país tem registrado surtos de várias doenças. No Amazonas, só este ano, já são 9 casos confirmados do vírus influenza A da gripe H1N1. A vacina contra a influenza A é a única que não fica disponível o tempo inteiro nos postos de vacinação. É oferecida apenas em época de campanha. Isso acontece porque o vírus da gripe nunca se manifesta da mesma maneira e a vacina precisa passar por modificação. Como há uma modificação, existe essa necessidade de uma produção ano a ano. Daí ela não ficar nas unidades de saúde. Ela realmente é prevista para o mês de abril em todo o país. Algumas vacinas, embora tenham campanhas específicas, ficam disponíveis um ano inteiro nos postos. É o caso do sarampo. Ainda assim, o estado registrou um surto da doença ano passado. Por isso, manter a atenção com a caderneta de vacinação é tão importante. Todas as nossas outras vacinas, elas estão nas unidades de saúde. Todas, né? Então, nós temos 5 calendários básicos de vacinação, que é o da criança, do adulto, do idoso, da gestante, do profissional dos povos indígenas. Então, cada um tem a vacina naquele período de idade que ele está apresentando. O que realmente está faltando é a adesão da população para essas vacinas. Em coletiva na tarde desta segunda-feira, a Secretaria de Saúde do Estado informou que vai pedir a antecipação da campanha de vacinação contra a influenza A, mas a previsão é que ela esteja disponível apenas no fim de março. Mas, enquanto as doses não chegam, os cuidados com a higiene precisam ser redobrados.
E uma morte causada pelo vírus H1N1 era de uma paciente que veio de Parintins para se tratar aqui em Manaus. E o que deixou autoridades de saúde e vigilância sanitária também em alerta no município. Nandra tinha 23 anos de idade e estava grávida de 7 meses. A parintinense, que era mãe de 2 filhos e morava nesta casa no bairro União, morreu em uma unidade hospitalar de Manaus, vítima do vírus H1N1. De acordo com a família da jovem, ela tinha sido diagnosticada no Hospital Padre Colombo com pneumonia. E a falta de um exame detalhado fez com que a grávida não tivesse o tratamento adequado. Fizesse um exame para descobrir o que ela tinha, quem sabe ela não teria escapado dessa, né? Fomos 6 vezes para o hospital. Na conta de 6 vezes, aí que internaram ela, que a doutora Rafaela estava lá. E ela estava apresentando sintomas de uma gripe, mas que se agravou, que é o caso da H1N1, né? A H1N1 ela começa como uma gripe, síndrome gripal, né, que pode se agravar em decorrência da sua patogenicidade, né? Com relação a essa questão realmente da procura do hospital, a gente está em processo de investigação epidemiológica, da entrada dela realmente no hospital e o encaminhamento dela para Manaus até a maternidade Ana Braga, do qual ela foi a óbito, que aí em seguida lá foi feito o exame e foi confirmado como H1N1. A vigilância sanitária agora investiga como o vírus entrou na cidade e informou que o governo do estado disponibilizou 2 técnicas da Fundação de Vigilância de Saúde para capacitar os profissionais da atenção básica de saúde do município. O objetivo principal é que nós possamos suspeitar, né, para que os possíveis pacientes que possam apresentar sintomatologia não passem, né, despercebido nas emergências e que com isso realmente seja feito o tratamento. Câmeras de segurança flagram a ação de criminosos durante um assalto a um comércio de Macapá. Repare que o primeiro criminoso entra no estabelecimento e já saca a arma que está escondida na bermuda. Um segundo assaltante entra logo em seguida e faz ameaças aos clientes. Do lado de fora, o terceiro criminoso está na bicicleta para dar fuga e também para verificar se a polícia não está a caminho. A ação é muito rápida e sequer dá tempo da polícia militar aparecer. Até o momento, o valor subtraído pelos criminosos não foi divulgado e nenhuma prisão foi efetuada. De Macapá, Luiz Eduardo. Mais de 1.000 caranguejos foram apreendidos de forma irregular aqui no Pará. Os animais já foram devolvidos para a natureza. De acordo com as autoridades, os caranguejos foram caçados durante a época de defeso, quando a caça fica proibida ou mais controlada. Os vendedores tentaram transportar os animais durante a madrugada, mas foram encontrados pelo batalhão da Polícia Ambiental aqui do Pará. De Belém, Flávia Araújo. A seguir, a gente fala sobre a Arquidiocese de Manaus, que abriu a campanha da Fraternidade 2019. Agora na capital, são 7h28. A Crítica na TV volta no instantinho só.